Estou um pouco com a voz ainda fanha, complicada, e eu tenho pedido aí os irmãos que cooperem conosco nesse momento, né, trazendo a palavra. Domingo passado também foi uma bênção, né, aqui a palavra foi dividida, mas para ser multiplicada nos corações, amém? E hoje não é diferente, está aqui na incumbência do irmão Lucas, de trazer a palavra aos nossos corações. Então vamos orar sobre as nossas vidas, sobre esse momento tão especial. Pai, nós te exaltamos, te bendizemos, ó Deus, por esse momento, Pai, que é tão maravilhoso, o momento que vamos, Senhor, estar, Senhor, expostos, ó Deus, à tua palavra. Senhor, nós entoamos louvores, clamando a tua presença, declarando o teu poder, declarando, Senhor, a tua autoridade, Senhor, sobre as nossas vidas, sobre tudo que temos, sobre tudo que somos. Nesse momento queremos nos render, Senhor, à luz da tua palavra. Continua falando aos nossos corações, Pai. Cada vida, cada mente, cada lar, Senhor, nessa noite. Senhor, tu tens, Senhor, algo, Senhor, a nos despertar, Senhor. E por isso te pedimos, Senhor, fala aos nossos corações. Usa o teu servo, Senhor, tudo que ele preparou, que ele estudou, que ele apontou, Senhor, como necessário, como importante. Mas pedimos, ó Deus, que o teu Espírito possa, Senhor, falar aos nossos corações. Usa, Senhor, a boca do teu filho. Usa, Senhor, intermédio dele, Senhor, fala aos nossos corações. Aviva, Senhor, a nossa alma. Desperta, Senhor, o Espírito. Pai, em nome de Jesus, nós clamamos, ó Deus, que tu possas nos despertar, que tu possas, Senhor, avivar, Senhor, a nossa alma em adoração, em louvor, em rendição a ti, ó Pai. Por isso nós nos colocamos diante de ti e cremos que a tua palavra, Senhor, ela jamais volta vazia. Cremos, Senhor, no poder da tua palavra, que é viva, que é eficaz. Por isso, Senhor, nós nos rendemos à autoridade da tua palavra, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus, irmãos. Os irmãos podem se assentar. Fico feliz de receber essa oportunidade. E Deus tem falado no nosso coração de uma maneira tão clara a respeito de alguns assuntos que num domingo, umas 2 semanas atrás, nós estivemos aqui e tivemos a oportunidade da direção do culto. E eu li esse texto e isso tocou no meu coração de uma forma tremenda, que fala sobre a reconciliação. E eu gostaria de falar aos irmãos, mas antes de falar de reconciliação, precisamos falar do Evangelho. Porque não há como falar em Evangelho sem falar de cruz, sem falar daquilo que Jesus fez por nós, o seu sangue e a sua morte na cruz. Isso nos reconciliou com Deus. Amém, queridos? Mas antes de falar sobre reconciliação, é interessante nós pensarmos e avaliarmos a vida de Jesus. Como o Evangelho nasce, como o Evangelho de Cristo Jesus, da vida de Jesus, o exemplo de Jesus, da vida de tantos homens inspirados por Deus, trazem para nós. Como isso reflete na nossa vida hoje? Nós que estamos aqui no dia 29, de dezembro, desfrutando dessa palavra viva e eficaz. Isso chegou ao nosso coração como uma semente. Ou alguém plantou essa semente, ou de fato algo foi semeado, ou nós ouvimos pelo caminho e o Evangelho se acendeu na nossa vida. Abriu nossa mente, o nosso coração e os nossos olhos espirituais foram abertos. Hoje pela manhã nós tivemos a oportunidade de falar com os jovens e eu falei como o Evangelho entrou na minha vida. Queridos, foi numa EBF, no encontro com as crianças, e uma canção que até hoje é cantada e ela tem uma profunda palavra e é o texto está contido no Sermão do Monte, que fala:
não construa a sua casa na areia. Mesmo que pareça chique, é impossível que ela fique. A tempestade vai derrubar. As tempestades vão e vêm, mas a rocha é o lugar de construir um alicerce forte que não vai cair. As tempestades vão e vêm, mas a paz de Cristo nós temos. Mas a paz só vem quando a nossa casa está na rocha. Porque na areia ela desaba. Porque as coisas abaláveis no momento da tempestade vão se abalar. Mas a fé é aquilo que a gente tem em Deus, que é inabalável, permanece. Amém? E isso acendeu no nosso coração. E isso traz uma curiosidade muito grande. E quantas construções nós vemos belíssimas. Casas estonteantes, lindas, construídas de maneira irregular. Sobre um alicerce fraco. Sobre nenhum tipo de fundamento sólido ou que traga segurança àquela casa. E de outra maneira, tivemos a oportunidade também de conhecer algumas pessoas que o Evangelho traz, para o nosso meio, e outros amigos. Outras pessoas tiveram essa oportunidade de conhecer o Evangelho, queridos, sem ninguém falar nada. Sentado, ou às vezes no quarto, os olhos se abrem e se atentaram para a palavra. É uma experiência muito diferente. Por isso ficou também marcada na nossa mente. Como o Evangelho chega ao nosso coração. E não diferente na igreja primitiva, quando o Evangelho foi sendo pregado na vida dos discípulos, os muros de Jerusalém, as portas de Jerusalém, as divisões, os limites geográficos não conteram ou não tiveram em total prisão essa mensagem. Chegou até mim e a você, por homens e mulheres que se deram e que tiveram na sua vida um ministério da reconciliação. Entenderam o que é ser reconciliado com Deus. E para falar disso, queridos, é interessante a gente observar que para muitos falar da cruz ou pregar um Deus para o mundo é praticamente loucura. Mas para nós, os santos, é poder de Deus. É o texto de 1 Coríntios 1,18. Porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós, os salvos, é poder de Deus. Amém, queridos? Cantamos canções lindas nessa noite. Dizemos em nossas orações que Deus abre o caminho no deserto. Estais aqui movendo entre nós, mudando destinos, operando milagres, transformando as nossas vidas. Na segunda parte, tocando os corações, curando multidões, restaurando corações e transformando histórias. Aí eu pergunto, é isso que o Evangelho fez na sua vida? Pensando nisso, queridos, e para falar daquilo e que o amor e que aquilo que Deus fez em Cristo Jesus nos reconciliou, eu penso que a nossa vida tem feito diferença sobre essa palavra da reconciliação. Olhando aqui, não tem alguém que nos visita, mas hoje falando para a igreja local, vamos medir o que temos de testemunho sobre essa palavra. Como nós fazemos isso? Hoje está vazio, não tem água. Se tivesse água, deveria ter multidões de pessoas querendo ser batizadas. Porque há uma multidão de pessoas que não conhecem o Senhor. Há pessoas sedentas por esse Evangelho. Há pessoas que não conhecem esse Cristo, que muda história, que cura, que salva, que liberta. Quanto esse Evangelho está contido em nós, para mim,
Eu quero receber. Isaías 9, quando fala do nascimento de Cristo, 9:6, diz que um filho nos nasceu, né? E o seu nome é Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Esse Deus que é Pai da Eternidade, para os judeus, eles esperavam que esse Messias seria um grande guerreiro. Eles esperavam que o Messias fosse alguém que os livraria da mão do Império Romano. Mas esse Messias nasceu no ventre de uma mulher. O Criador nasceu na criatura. E isso trouxe para nós espanto, porque muito se foi dito, e João, nós estamos estudando João pela manhã, João foi criticado pelos gnósticos por meio dessa palavra, querido, porque eles entendiam que Jesus veio de mulher e portanto não era Deus. Mas João rebatia, dizendo ele ser o Messias, o Filho de Deus. E João, esse é outro assunto, mas João decorre toda a sua carta, primeira, segunda, terceira, sobre essas falsas doutrinas, dizendo que pregavam que Jesus não era Deus. Mas esse Jesus, que nasceu em mulher, portanto, no ventre de uma mulher, ele nos deu a vida, querido. E muitos de nós oramos, pedimos a Deus uma posição social melhor. Pedimos a esse Deus tantas coisas pessoais, mas esquecemos que Ele é o Pai da eternidade. E a sua missão prioritária é nos levar para a eternidade. Pedimos coisas para o agora, porém o que Ele fez e para que Ele veio foi para nos levar para a eternidade. Então esse é o Evangelho. Assim nasce o Evangelho, chega até nós e muda a nossa mente. Foi falado aqui, o irmão Tiago falou sobre Adão, Eva, e também falou sobre Caim, sobre essa questão do pecado. Quando houve a separação, querido, lá no jardim, Deus colocou, depois que expulsou o homem do jardim, no capítulo 3, verso 24, Deus colocou um querubim e uma espada flamejante no meio do paraíso, guardando aquela árvore da vida. Mas quando Jesus veio, e o seu sangue, e na cruz do Calvário, padeceu por nós, se fez pecado por nós, já não há mais separação, não existe véu, o acesso é a Jesus Cristo. E nós temos que ir a esse encontro. Nós precisamos abrir os nossos olhos para o Evangelho de Cristo Jesus. Diga para o irmão que está do seu lado: eu e você temos a responsabilidade de levar a palavra da reconciliação. Vamos ler, querido. Abra comigo a sua Bíblia em 2 Coríntios. Capítulo 5, do 18 ao 21. Amém? 2 Coríntios 5, 18 ao 21. Ora, tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo, que nos deu o ministério da reconciliação, a saber, que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos seres humanos e nos confiando a palavra da reconciliação. Portanto, somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por meio de nós, e em nome de Cristo, pois pedimos que vocês se reconciliem com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Então, querido, você que está sentado, preocupado, o que você fez no ano, que essas reflexões vêm, né, no final do ano. A gente pensa no ano que vem, mas também reflete sobre o que nós não fizemos nesse ano. E eu gostaria que você pensasse sobre isso. O que eu não plantei? O que o Evangelho que passa por mim
não gerou em alguém. Por quê? Porque eu digo a vocês que nós somos embaixadores, e embaixador é um representante em algum outro lugar, né? Seja outro país. O que é o embaixador? Se não é aquele que é o representante de um país em outro. E nós, representantes do reino de Deus, o que fazemos com o evangelho? Pregamos o Cristo? Ou vivemos esse evangelho para nós mesmos? Deixamos de viver uma vida saudável diante da palavra, meditarmos nessa palavra, ou deixamos com o amanhã ou outras oportunidades nos afasta daquilo que Deus quer para nossas vidas? Isso é uma reflexão, queridos. Por isso, eu encorajo novamente os irmãos a pensar que não só a mim, não só a outros líderes ou pastora, a responsabilidade. Você e eu temos essa responsabilidade de ministro da reconciliação. Se há algo que precisa ser reconciliado, você e eu temos essa responsabilidade. E se pararmos para pensar nisso e como isso é total importância, lá no Sermão do Monte, em Mateus 5, fala exatamente sobre isso na oferta. Se nós quisermos ofertar ao Senhor diante do altar, temos que largar a oferta e nos reconciliar com o irmão. Se sabemos que se tem algo contra nós, a oferta tem que ser deixada, querido. Porque quem recebe pede excelência, pede verdade. E isso a gente não consegue mascarar. Porque quem recebe é o Senhor. Então, olha a importância disso. Se eu reconciliado entendo o poder dessa palavra, eu não posso deixar passar a oportunidade de perdoar. A oportunidade de fazer com que eu e meu irmão viva uma vida edificante, uma vida de crescimento para a glória de Deus. E isso se dá pelo ele encoraja, o outro ele fala sobre como é verdadeiro a sua vida cristã, mas o outro não faz o que ele está fazendo, não. Nem recomendo. Ou melhor, quando eu for pessoalmente, quero bater um papo com ele aí. É o amor. Pregar sobre lindas canções, ou sobre essa palavra linda de restauração, é preciso viver isso na nossa vida. E isso me traz o pensamento e o exemplo de Pedro. Aquele Simão que, quando viu Jesus, achou que era um fantasma, que titubeou, foi tentar andar, afundou, que numa primeira oportunidade pegou a espada, cortou a orelha do soldado. Esse que tantas vezes deu uma escorregada, vacilou, né? Deus deu, Jesus puxou a orelha dele várias vezes. Esse cara, quando entendeu o real chamado, e quando ele teve uma experiência de reconciliação, ele pregou, 3.000 almas se converteram. Por quê? Arrependimento. Essa pregação estava inflamada, queridos. Não era sobre o pregador, como ele pregava, com ou sem microfone, com ou sem recurso. Ele estava cheio do Espírito Santo, e isso era o necessário. Era o suficiente para que aquelas almas conhecessem o poder da reconciliação. O que Cristo fez. Sabe por quê, queridos? Ele andou com ele. Ele pisou nas pisaduras. Ele olhou os caminhos onde Jesus passou e foi um discípulo. Foi um discípulo. E eu pergunto novamente, a nossa pregação tem estado dessa forma? Tem motivado pessoas, tem encorajado pessoas, tem sido de testemunho para pessoas? Não estou falando de você para as pessoas, é porque é o que o Evangelho faz na nossa vida. A gente, se possível, quando for pregar o Evangelho, se possível, use palavras. Porque é testemunho. Nós somos a Bíblia que o mundo lê. Na fila do banco, no carro, no ônibus. Somos reconciliados com Cristo? Vivemos o Evangelho?
Ou viemos aqui, cantamos canções lindas, vamos para casa e tudo de novo. Cristo em nós é a esperança? É a glória que nós desejamos? Glória que eu digo a eternidade, o reino. E esse Jesus que trouxe para nós essa remissão, em João traz uma abordagem sobre Jesus muito interessante, né? Inclusive o Evangelho de João é um dos evangelhos que tem algumas mensagens que outros evangelhos não têm. Por exemplo, o lava-pés, Jesus e Nicodemos, uns textos isolados que trazem uma reflexão daquilo que é a pessoa de Jesus. E João 6,35 fala que ele é o pão da vida. Ele é o alimento que nós precisamos. João 6,35 diz: e Jesus lhe disse: eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim não terá fome, quem crer em mim nunca terá sede. Aqui Jesus fala sobre o alimento, sobre aquilo que é necessário a nós. Sem o alimento não há subsistência, né? Nós não sobreviveríamos. E isso nos faz pensar, querido, tivemos a oportunidade de estar com os homens e falar sobre o princípio da mesa. E é interessante isso. Essa reconciliação que Deus fez entre nós e Deus nos trouxe de volta à mesa. Abra comigo Colossenses 1, do 13 ao 23. Colossenses 1, do 13 ao 23. Ele nos libertou do poder das trevas e nos transportou para o reino do Filho amado, em quem temos a redenção e remissão dos pecados. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. Ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para ter a primazia em todas as coisas, porque Deus achou por bem que nele redisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue da cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. E vocês que no passado eram estranhos e inimigos do entendimento pelas obras más que praticavam, agora, porém, ele os reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentá-los diante dele santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Se é que vocês experimentam a fé e alicerçados e firmes, não se deixando de afastar da esperança do evangelho que vocês ouviram e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu. Aí ele termina, né? O qual eu, Paulo, me tornei ministro. Ele se rendeu a isso, querido. É exatamente isso. Se é que vocês permanecem na fé, firmes e alicerçados, não se deixando de afastar, porque o evangelho que vocês ouviram foi pregado a toda criatura debaixo do céu. Igreja primitiva. Aqueles discípulos que andavam com Jesus. Toda criatura agora ouve essa mensagem de reconciliação. E eu, mais uma vez, encorajo os irmãos, você e eu, temos a responsabilidade de levar essa palavra da reconciliação. Porque nós somos ministros e embaixadores dessa palavra. Os irmãos estão aqui? O exemplo da mesa é só a gente remeter lá no filho pródigo. O filho foi, viveu o que a oportunidade fez com que ele vivesse, voltou para a casa do pai, e a primeira coisa que o pai diz: vai lá, garoto, deu um anel, trocou as vestimentas e colocou ele de volta
mesa. Enquanto o outro, que nunca saiu de casa, nunca achou que ele tinha essa oportunidade, desprezava. Pense nisso, querido. Deus te chama à mesa. Cristo te deu sua responsabilidade. E essa herança não é aqui, é lá. Essa coroa é lá. Então o que nós pedimos a Deus hoje, por uma situação boa, algo melhor, amém, querido. Mas a primazia desse evangelho, do Cristo que foi morto, se fez pecado por nós, é que você tivesse acesso àquele lugar, ao Santo dos Santos. E hoje, quantas das vezes essa oportunidade, ou melhor, esse princípio da mesa tem nos afastado de nós? Vamos pensar na nossa casa? O nosso diálogo com os filhos, com o marido, tem sido exposto na mesa? Eu não sei, você já conversou com seus filhos sobre os planos dele, para o futuro dele? Ou se ele sabe o que ele quer ser? Isso tem que ter diálogo, tem que estar sobre a mesa. Sabe por quê? Muitas das vezes o pai sai antes do filho acordar porque ele está preocupado em colocar coisa na mesa, para que ele se sente, se deleite com aquilo que ele tem na mesa. E não há esse diálogo, porque muitas das vezes hoje, com o tempo que nós temos, que tudo é corrido, tudo é para ontem, nós não temos essa oportunidade de sentar à mesa e nos desfrutar daquilo que já temos. É gratidão. Basta cada dia seu mal. Foi falado aqui hoje. Amém, queridos? Então não negligencie esse princípio. Esteja, faça parte. Pense na mesa, não um objeto retangular com 4 pés, né? Mas pense nisso como algo na sua casa, como seu papel de sacerdote. Eu falo para os homens agora, como seu papel de sacerdote. É ali que você vai pregar, é ali que você vai encorajar, é ali que você vai edificar a sua casa na rocha. É ali, ó, no centro e dentro do seu lar. É estando presente, é sendo pilar, é mostrando que você foi reconciliado. Davi diz isso no Salmo 23, né? Prepares uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, para que meu cálice transborde. Ele fala de mesa, ele fala disso, ele fala desse banquete, que é maravilhoso, querido, que Deus já tem preparado para nós. Amém, queridos? E viver essa vida de ser reconciliado com Deus nos motiva, nos traz e abre o nosso entendimento, porque ser reconciliado com Deus é uma dádiva do próprio Deus, é um presente que nós temos. Acabamos de ler, Ele nos libertou das trevas, Ele nos transportou para o reino do seu Filho amado. Estávamos mortos, estávamos condenados. Ele riscou a cédula que era contra nós, prevaleceu. Aleluia. É isso. E cantamos aqui: esse é quem tu és. Esse é o Senhor, que muda as nossas vidas, que transforma a nossa história. E a reconciliação precisa ver o quê? Mudança. Quem é reconciliado muda, transforma. E o Evangelho traz o que para a gente? Transformação, mudança. Um homem morre para que o outro nasça. Uma velha vida, uma nova vida. Nós precisamos morrer, querido. E isso aqui precisa estar cheio, todo culto. Amém, querido? E isso eu quero que os irmãos reflitam nesta noite. Tem muitos espaços vazios. Por quê? Não falta pregação, não falta gente, falta responsabilidade, falta coragem. E um dos empecilhos da reconciliação é exatamente isso. Tem gente que tem dificuldade de se reconciliar. Por quê? Porque é um relacionamento quebrado. Ainda está quebrado. Não vou falar com ele não. Medo de ser rejeitado.
É interessante isso. E quando fala de evangelização e de pregação, antes de nós irmos pregar, nós precisamos conhecer aquilo que vamos pregar, querido. Porque lá fora, eles vão pedir a essência da nossa fé, vão perguntar: por que você acredita nesse Deus? Por que você faz o que você faz? Por que você vai para o culto? E essas oposições e essas perguntas nos darão prova daquilo que nós somos e aquilo que nós estamos fazendo aqui hoje. Quem aqui já foi confrontado por alguém? Ninguém, irmãos? Por que você faz o que você faz? E por que você toca na igreja? Por que você é líder das crianças? Não foi porque alguém pediu para você ser. Se não há amor no serviço, precisamos pensar o que fazemos. Precisamos meditar como servimos, para quem servimos e o porquê nós estamos servindo. Voltando ao assunto. Então, antes de ir, é preciso conhecer, querido. É preciso viver esse evangelho. Não tem como eu falar para alguém que Jesus é amor, que Deus o ama, que Deus quer liberar os pecados dele, que Deus quer o transformar a sua vida, se eu não vivo uma vida de transformado, se eu não vivo uma vida de alguém que vive o amor de Deus. Porque se eu, dentro da igreja, tem irmão que a gente olha torto. Reconciliação, querido. Lembra da oferta? Aqui, o que a gente faz. Como é que nós vamos pregar se dentro, às vezes, a gente precisa nos reconciliar? Primeira João 3,10 diz: nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Qualquer que não pratica a justiça e não ama seu irmão, não é de Deus. Não é o que estou falando não, queridos. Foi João o amor. Foi João do amor, né? João que prega sobre o amor. 1 João 3,10. Nisto são manifestos os filhos de Deus, os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica a justiça, não procede de Deus, nem aquele que não ama o seu irmão, não é de Deus. É João. Voltando à mesa, precisa haver alegria. Nesses ambientes onde há banquete, querido, o pão da vida está aqui hoje, amém? Se delecie, viva, se alimente, porque essa noite é uma noite de alegria. Se Ele está presente, há comida, há alimento, há pão. Não há necessidade. Já não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Interessante também, irmãos, é olhar para o Evangelho, olhar para aquilo que Jesus fez com os discípulos, como Ele tratou cada um individualmente, como de fato Deus nos conhece, nos ama e tem diariamente nos aperfeiçoado. Ninguém aqui é perfeito, querido. Ninguém aqui é santo, santo, puro, puro. Aqui nós somos aperfeiçoados. E essa palavra é como fogo. O que o fogo faz? O Paulinho pode falar bem melhor e com autoridade sobre isso. O fogo, ele derrete aquela matéria ou todos os componentes que estão ali naquele objeto, e só fica a matéria que é o quê? Pura, né? Separa lá o que é prata, o que não é bronze, o que é... Enfim, daquele material você tira algo que é a matéria-prima. E o que é isso? Trazer a forma original. O nome disso é restauração. Tem a transformação, que é algo novo, né? Algo novo se surge, né? Nós, aqui ó, tá aqui ó, tá anotado aqui ó. 2 Coríntios 5,17. Se alguém está em Cristo, nova criatura
Se alguém está em Cristo, nova criatura, as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez transformação. Agora a restauração é quando o fogo, a palavra, o confronto e algo muito mais poderoso que homem nenhum pode fazer conosco, que é a palavra da verdade, que traz separação de junta e medula, que nada mais, nenhum material mais sofisticado aí da medicina consegue fazer. Mas a palavra corta e faz essa separação. Aquilo que é eu, aquilo que é minha vontade humana e aquilo que é minha vida espiritual perante o Senhor. É aquilo que eu alimento, é aquilo que nós buscamos. Hoje nós fomos encorajados na lição sobre a questão da saúde, quando João diz a Gaio que a sua saúde esteja bem como vai o teu ex. Aí eu pergunto, já fez o examezinho lá, periódico? As suas placas estão todas, né, equilibradas, não há nada descontrolado ou descompensado? E a sua vida espiritual, vai como vai a sua vida, a sua saúde? Porque sempre tem alguma coisa lá, um colesterol, meu Deus, que difícil. Equilíbrio. Olha que interessante, nós fomos confrontados a viver a nossa vida espiritual com saúde, e não há como levar o evangelho doente. Não há como pregar vida se eu estou definhando em os meus relacionamentos, em casa, no trabalho. Eu preciso me reconciliar, querido. Para pregar vida, eu preciso estar vivo. Amém? E essa restauração se dá quando a gente confessa, quando a gente se humilha, quando a gente se quebranta, porque um coração quebrantado e contrito, Ele não despreza. Ele faz cumprir a sua palavra. Para isso precisa haver reconciliação, precisa haver humilhação da nossa parte. Entende? O que é se humilhar? É nos reconhecer homem que com deficiências, com limitações, mas essa palavra que nos confronta a pregar sobre a cruz, que para o mundo é loucura, que para nós é o poder de Deus. Eu acho que, queridos, é isso que nós precisamos viver, o poder de Deus. Por mais experiências lindas que temos, com exemplos dos nossos irmãos, com testemunhos dos nossos irmãos, quem já pisou no Santo dos Santos não quer pisar em outro lugar, querido. Aquela canção que eu ouvi na EBF em 2021 se fez verdade na minha vida. Abalou muita coisa. E no final, a rocha é o lugar de construir um alicerce forte que não vai cair, mas a paz de Cristo tu tens. Para quem tiver essa experiência, a pior coisa é não dormir, querido, é não ter paz. Pior coisa é ter medo. E nós somos encorajados, tantos textos que falam sobre medo, né? Não temas, seja forte. Aí a casa está onde? Está edificada onde? Essa palavra que me trouxe a reflexão lá na minha vida de criança, se faz presente. E eu só consigo ter essa paz quando eu estou firmado na rocha. Quando eu entendo que eu estou reconciliado. E eu encorajo os irmãos a viver o texto de Filipenses 2, do 5 ao 10. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus.
aniquilou a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo semelhante a homens, e achado na figura em forma humana, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente. Ele deu o nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todos os joelhos dos que estão no céu, na terra e debaixo da terra. No céu, na terra e debaixo da terra. O Deus que nos reconciliou tem poder no inferno. Então, não olhe para a pessoa como uma pessoa difícil, como alguém que não possa ser livre das algemas do pecado, das mãos de Satanás. Não o despreze. Entenda, ele é alguém que precisa ser reconciliado com Deus. E Deus pode. Essa palavra pode. Não é aquilo que a gente fala, não é as canções que a gente canta. É a palavra. É o fogo que restaura. E nisso, nós pensamos, nós que somos embaixadores e ministros da reconciliação, nós precisamos nos humilhar. Não achar que essa palavra é só para a gente. Não achar que o evangelho é só nosso. Eu preciso ser obediente a isso. Pregar esse nome, pregar essa palavra a toda criatura. Porque assim como os discípulos fizeram, como esse evangelho chegou até hoje nas nossas vidas, as novas gerações precisam conhecer esse Deus. As crianças aí, titias, o evangelho de reconciliação é para a nova geração também. Eles precisam entender esse Deus que os transportou das trevas para a luz. Hebreus 10, 19 e 25 diz: tendo, pois, irmãos, a ousadia de entrar no santuário, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, cheguemo-nos com verdadeiro coração e inteira certeza de fé, tendo um coração purificado da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Retenhamos firmes a confissão da nossa porque fiel é o que prometeu. E consideremos-nos uns aos outros para nos estimularmos em amor e nas boas obras, não deixando a congregação como é costume de alguns, antes admoestando uns aos outros, e tanto mais quando vedes que vai se aproximando aquele dia. Eu preciso reter firme nessa confissão de fé: Cristo em nós, a esperança da glória. Porque fiel é aquele que prometeu. Mas antes disso, depois disso, eu preciso considerar uns aos outros, não superior, não melhor do que ninguém. Somos parte disso. Somos corpo. Ele é a cabeça. Ele deu a cada um segundo o seu dom, o seu talento. Vamos viver como um corpo. E como um corpo saudável, precisamos viver para a glória de Deus. E o texto de Colossenses que nós lemos fala exatamente isso. Nele foram criadas todas as coisas, no céu, na terra, debaixo da terra, as invisíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados e potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Então nessa noite você não está aqui por acaso. Esta congregação é alicerçada nessa palavra. Você faz parte dela? Viva essa palavra da verdade. Se reconcilie, perdoe. A esperança, querido. A esperança. Para que outros sejam salvos, libertos, transformados por o evangelho. Eu e você precisa ser agente de transformação. Eles precisam chegar para ver a mudança. Se ele olhar para o lado e para o outro, o que ele vai ver? Alguém vivo ou alguém morto? Alguém reconciliado ou alguém desanimado? Essa palavra é poder de Deus, querido. Para o mundo é loucura, para nós é o poder de Deus. Entenda isso.
Para finalizar, Hebreus 4, do 11 ao 16. Procuremos, pois, entrar naquele repouso, para que ninguém caia no mesmo exemplo da desobediência. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, que penetra até a divisão da alma, do espírito, de juntas e medulas. É apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. E não há criatura alguma encoberta diante dele. Antes, todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos que tratar. Visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, o Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa confissão. Isso está bem grifado aqui, bem grande. A nossa confissão, porque não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer, possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Que significa a tempo. Por mais que tudo que você plantou até aqui, em 2024, ou em toda a sua trajetória, pare agora e reflita, há tempo. O relacionamento quebrado ainda pode ser reconciliado. O medo de viver uma rejeição ainda pode ser transformado. O Evangelho de Cristo Jesus é colocado diante de nós todos os dias. E isso é para ser vivido, querido, não é ser falado. Não dá. Isso nos consome. E isso é interessante, que nesse grande dia será prestado conta. Está aqui. Versículo 13. Não há nenhuma criatura que está encoberta diante dele. Antes, todas as coisas estão nuas e patentes aos teus... Aí está lá. Juntas e patentes aos teus olhos, daquele com quem a gente há de... Não é um gabinete gigante. É você e Deus. A você deu a oportunidade de ser reconciliado. E o que você fez com essa palavra de reconciliação? Quem você reconciliou? Com quem? Ou você foi um agente de separação? Queridos, é preciso pensar nessa noite sobre essa palavra. E isso tem mexido com a gente. Porque enquanto nós estamos aqui e celebramos 31 anos, glória a Deus, Ele nos mantém fiel, nos mantém firmes até agora. Ele tem sido a nossa rocha. Amém, queridos? Amém. Mas isso deve ser uma realidade. A pregação. Não é só os líderes que devem pregar. Eu e você precisamos pregar. E pregar é responsabilidade nossa. Lógico que viver a mensagem também. Isso é que nós vamos prestar conta. Você tem pregado? Qual tem sido a sua mensagem? Qual tem sido o teu testemunho? Pensem agora o dia do seu batismo. Que dia festivo, alegre, com seu coração pulsando em fazer a obra de Deus, o serviço de Deus. E pouco se tem visto. Nós precisamos se doar. Nós precisamos estar firmes nessa palavra. Embaixadores do reino. Nós somos ministros da reconciliação. Então, se a sua oportunidade de pregar é no seu lar, pregue. Coloque seu filho diante de você. Não perca a oportunidade. Mas seja uma bênção. Seja o exemplo dessa pregação. Amém, queridos? E para nós, como congregação, nós precisamos estar todos os dias com os joelhos dobrados e os nossos olhos molhados. Para que nasça sempre Jesus em nossa vida. Ele que nasceu em Belém. Belém é a casa do... Belém é a casa do... Não pode faltar pão na casa do pão.
Ele nasceu, Filho se nos deu, Ele é o Pai da eternidade. Então Ele não quer, o Deus, a primazia da sua vinda, seu ministério terreno foi preparar esse caminho para eu e você na eternidade. Viva uma vida de quem almeja a eternidade. Que pense na eternidade. E que Satanás quer fazer hoje é que você pense no hoje. Ele quer prender o seu olhar no presente. O que está faltando hoje. Como você vai estar hoje. Ele não quer que você pense na eternidade. Então ele vai te atrapalhar hoje. Você vai ser tentado hoje. Paulo nos exorta a manter firmes essa confissão de fé. Porque no dia da tentação, precisamos estar firmes. Precisamos manter essa palavra na nossa vida. Para que quando chegar esse dia, estejamos reconciliados com Deus. Vinde bendito do meu Pai. Amém, queridos? Eu gostaria de que os irmãos viessem do grupo de louvor. Gostaria que nós cantássemos aquela canção Depois da Cruz. Os irmãos podem ficar de pé. Essa oportunidade que você tem de refletir sobre essa palavra, que traga renovo, que traga inspiração no seu coração e na sua mente. Seus olhos se abrem e você e eu tomamos posse dessa palavra de ministro da reconciliação. Diz a cruz estava condenado, eu carregava o peso do pecado, até que Deus me concedeu a chance de ser regenerado. Antes da cruz estava separado, o véu ainda não tinha se rasgado. De um lado eu, do outro Deus, mas pela cruz fomos aproximados. Depois da cruz do Salvador, mudou a história de um pecador que era eu, longe de Deus, mas pela graça a salvação concedeu. Depois da cruz do Salvador, os sonhos mortos de um sonhador que era eu, longe de Deus, mas pelo seu favor os sonhos reviver.
aqui são pecadores que tinham sonhos, mas que foram transformados, regenerados. Diga amém. Glória a Deus. Irmãos, o sonho não é para acabar, não é para murchar, não é para desanimar, é para se voltar para o Senhor. Amém? Às vezes chega final de ano e vai sendo assim um cansaço, desilusão por não ter construído, por não ter alcançado, não ter batido metas às vezes do trabalho. Mas que você possa lembrar, você trazer sempre à memória o que diz Jeremias, ele diz, né? Trazer à memória o que te traz esperança. Se você conquistou, se você construiu, se você alcançou, aleluia, glória a Deus. Mas se não conseguiu, lembre-se que até aqui a boa mão do Senhor tem estado contigo. Está com saúde? Está em pé? Está vivo? Aleluia, o Senhor dá força, o Senhor dá graça, o Senhor renova a força, o Senhor dá sonhos, o Senhor renova a alegria. A irmã Gislane tinha até pensado um louvor para o final, e o louvor falava, olha o louvor mesmo, nos tirou do império das trevas e nos deu perdão e paz, arrancou todas as feridas. O Senhor já tirou, o Senhor deseja tirar mais e mais. Irmãos, a cada dia nós somos limpos, nós somos regenerados, nós não somos perfeitos, nós não somos, aquilo que o Senhor deseja ainda, porque nós estamos no mundo, somos humanos, somos terrenos, somos falhos. A humanidade ainda está latente, ela grita, há muito anseio, muitos desejos que muitas vezes aflora, pensamentos que vêm à tona, sentimentos, ira, tantas coisas. Mas nós terminamos aqui a revista, amém? Terminamos, mas não acaba com ela não. Volta, vive essa última lição. A pergunta é: que tipo de membro você é? Não sei se foi o Tiago ou o Lucas, que falou que são todos cristãos aqui, né? Foi você ou foi o Lucas que falou? Foi o Lucas, né? Que falou que já são todos aqui, nós somos cristãos. Então, que tipo de membro nós somos? Somos como Gaio, como Demétrio ou como Diótrefes? Somos quem? E na verdade, nessa lição aqui, é claro, na igreja, no meio do corpo de Cristo, nós temos pessoas, e muitas vezes nós somos esses que somos vacilões, somos vacilões, nós muitas vezes falhamos, mas o Senhor tem dado sempre a oportunidade de levantar, de olhar para a cruz, de sermos regenerados, de sermos transformados. Paulo era um homem que perseguia os cristãos, foi transformado. Pedro foi transformado. O próprio João, aqui ele diz, discípulo, o apóstolo do amor, mas antes ele passou por uma etapa de transformação. Então nós estamos também sendo transformados de glória em glória, de fé em fé, de glória em glória. E a esperança do Senhor é que o Senhor possa mais e mais trabalhar em nós. Há também um homem que teve uma vida transformada, Onésimo. Era um homem que era escravo e ele fugiu do seu Senhor. Mas depois, Paulo ele diz, olha, antes ele era inútil, não servia. Seu pensar, seu falar, suas atitudes não serviam, mas ele foi transformado. Ele foi alcançado pela graça. O amor, a salvação, o sangue de Cristo, alcançou e libertou esse homem. E agora ele diz, agora ele é útil. Antes ele era inútil, agora ele é útil. Então sempre há oportunidade de transformação. E nós precisamos é correr para o Senhor, é estar diante do Senhor, é não simplesmente pensarmos
que o tempo já passou, que não há mais transformações a serem feitas, que não há mais como agradar o Senhor. Não, o Senhor deseja transformar mais e mais. O momento do batismo é um momento, né, de memória, um momento que você declara a sua fé, declara a sua decisão, mas não acaba ali, não fica só ali no batismo, é dia após dia, negando, tomando a sua cruz, seguindo ao Senhor, para ser transformados. Nós recebemos, né, a incumbência, e o texto lido de 2 Coríntios 5:18 diz: ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Nos deu o ministério da reconciliação. Amém, irmãos? Então, está sobre, né? Nós temos essa incumbência de proclamar, anunciar esse ministério, né? De trazer o homem a se reconciliar com o Senhor. Amém? Vamos mais uma vez nos expor diante do Senhor, nos render ao Senhor e clamar para que o Senhor possa nos avivar, nos alegrar com a sua presença. Amém? Pense em sua família, ore pela sua família, não desista da sua família, não desista do seu amigo, não desista daquele que você pensa não tem mais jeito. Paulo, ele diz, olha, ele não era útil, mas agora ele é útil. Então o Senhor transforma. A esperança está no Senhor, não nas suas palavras, não no seu abraço, não no seu acolhimento. A esperança está no Senhor que faz toda a obra. Amém? Então pense em alguém nesse momento, ore por essa pessoa e faça um propósito de oração para que haja reconciliação com o Senhor. Amém? Deus, nosso Pai, nosso amado Senhor, nós te adoramos, ó Deus. Muito obrigada pela tua palavra, muito obrigada, Senhor, porque tu nos exortas, ó Deus. Tu nos chamas, Senhor, a atenção para aquilo que fomos chamados, Senhor. Não só para estarmos de bem contigo, não só para levarmos o nome de cristãos, não só para chegarmos em tua casa, sentarmos e simplesmente te adorar, cantar louvores, Senhor, mas tu tens nos chamado sim, Senhor, para olhar outras vidas também carentes do teu amor, da tua graça. Também, Senhor, sermos esse que leva, ó Deus, a outros a entender, Senhor, quão importante tu és. O quão, Senhor, tu és aquele o pão que sacia toda fome. Tu és a água, Senhor, que realmente sacia, Senhor, toda a nossa sede. Tu és, Senhor, tudo, como lemos aqui, Senhor, tudo está em ti. E em ti, Senhor, está todas as coisas. E tu nos chamaste para esse ministério. Toma, Deus, a vida dos meus irmãos em tuas mãos. Tu conheces a história, tu conheces o momento. Tu conheces, Senhor, aquilo que traz tribulação ao coração. Tu conheces, ó Deus, aquilo que inquieta a alma, a mente. Tu conheces, ó Deus, aquilo que tira, Senhor, a paz, que tira o sono. Ó Deus, e nós não queremos te pedir simplesmente pelo milagre, Senhor, para que haja paz, para que haja calmaria, mas queremos te pedir, Senhor, ajuda-nos, Senhor, como Paulo diz, Senhor, que tu possas trazer-nos força, Senhor. Tu és aquele que dá força ao cansado. E, Senhor, em nome de Jesus, sonda os corações, prescruta, Senhor, todo pensamento, ó Deus, e que caia por terra tudo aquilo, Senhor, que é para trazer distância, esfriamento, Senhor, em nome de Jesus. Glorifica o teu nome, Senhor, na vida dos meus irmãos, em suas famílias, Pai. Completa a tua obra, alcançando corações, Senhor, de esposo, de filhos, de netos, de marido. Senhor, alcança por amor do teu nome. Somente a tua graça, somente, ó Deus, o teu perdão, somente o teu Espírito, somente, Senhor, pelo teu Espírito Santo, que convence o homem, que constrange, que traz o arrependimento. Ó Deus bendito, por isso nós te clamamos, que possa trazer reconhecimento do pecado, para trazer sim, Senhor, reconciliação contigo. Em nome de Jesus, nós deixamos as nossas vidas diante de ti, te louvando, ó Deus, por este ano, te louvando, Senhor, por todo o bem que tu tens feito, por tudo, Senhor, que tu tens proporcionado à vida dos teus filhos, por toda a bênção, por toda a dádiva, por todo o cansaço do trabalho.
bendito seja o teu nome. Nós te louvamos por cada pequeno, por cada criança. Bendito seja o teu nome, Senhor. Tu tens dado, Senhor, filhos saudáveis, crianças saudáveis, alegres, Senhor, e em nome de Jesus nós te agradecemos, Pai, por tudo que tu tens feito. Te louvamos por tudo mais que tu has de completar no meio de nós. Te louvamos pelos ministérios, Senhor, que tu has de despertar no meio da tua igreja, pelos homens dons, Senhor, que tu possas quebrar, Senhor, todas as cadeias, quebrar, Senhor, todo o impedimento, Senhor. Traz, Senhor, a responsabilidade, ó Deus, para aquilo, Senhor, que tu tens chamado. Em nome de Jesus, Senhor, nós te clamamos por tudo que tu tens reservado para a tua igreja neste lugar. Nós não queremos simplesmente falar sobre o novo de Deus, sobre um tempo disso ou um tempo daquilo, mas queremos sim, Senhor, que a tua boa e perfeita vontade seja feita no meio de nós, no meio do teu povo, no meio da tua igreja neste lugar. E por isso, Senhor, deixamos as nossas vidas diante de ti, para a tua glória, para teu louvor, Senhor. Nós oramos, gratos por tudo, Senhor. Aleluia. Amém, amados? Amém? Em nome do Senhor Jesus. O Lucas disse aqui em sua palavra que a pregar o evangelho é necessário o Espírito Santo, né? Ser cheio do Espírito Santo. E a nossa próxima revista é o Espírito Santo e você. Espírito Santo e você. Então que você possa desde já se render mais e mais ao Senhor. Amém? Assim nós estamos encerrados. Terça-feira nós estamos unidos, sim, mas lá na Chácara Shalom. Amém? A irmã Priscila e a irmã Raquel está aí aguardando para você dar o seu nome, confirmar.